coloquei para a gente cantar hoje, o credo apostólico. Porque esse credo ele diz o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Sem essa convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não existe cristianismo. Existem pessoas religiosas, existem pessoas que são familiarizadas com a fé, existem crentes em algumas divindades, em algumas coisas sobrenaturais, mas não são cristãs. E é isso que Marcos está nos dizendo. Cristianismo é a convicção e a certeza de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso que Marcos inicia o seu evangelho com essa palavra e ele vai desenvolver essa tese ao longo do seu evangelho. Dizem que nos seus últimos dias, depois de estar frustrado por várias coisas e estar preso, lá na famosa ilha de Santa Helena, Napoleão se voltou para as Escrituras e procurou a Bíblia numa tentativa de descobrir sentido para a sua vida. E aí, depois de algum tempo, ele escreveu uma carta para um dos seus generais, que já não estava mais com ele, mas que ele sabia que era ateu. E num trecho da carta, Napoleão diz o seguinte: Bertrand, o nome do camarada, eu conheço os homens, como conheço, e digo-lhe que Jesus Cristo não foi apenas um homem. As mentes superficiais veem certa semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e os deuses de outras religiões. Mas esta semelhança simplesmente não existe. Podemos dizer a todos os demais fundadores de religião o seguinte: nem sois deuses e nem agentes da deidade. O que esses outros deuses, tão jactanciosos, sabem mais que os demais homens mortais? Esses legisladores gregos ou romanos, esse Numa, esse Licurgo, esses sacerdotes da Índia ou de Mênfis, esse Confúcio, esse Maomé, absolutamente nada eles sabem. Eles têm provocado um perfeito caos entre os mortais. Nenhum deles tem dito qualquer coisa de novo em relação ao nosso destino futuro, a alma, a essência de Deus e a criação. Entrai nos santuários do paganismo. Ali se acha o perfeito caos, um milhar de contradições, guerra entre os deuses, a imobilidade das esculturas, a divisão e o rompimento da unidade, o parcelamento dos atributos divinos mutilados ou negados quanto à sua essência. Mas não sucede assim com Jesus Cristo. Nele, tudo me provoca admiração. Seu espírito me avassala e sua vontade me confunde. Entre ele e qualquer pessoa do mundo não é possível qualquer termo de comparação. Ele é verdadeiramente um ser em si mesmo. Bertrand, se você não percebe que Jesus é Deus, muito bem, nesse caso, eu errei quando fiz de você um general.
Não sei se Napoleão foi para o céu. Tomara que tenha ido. Vou perguntar um bocado de coisa a ele lá que eu gostaria de saber. Mas por essa carta que ele escreve a esse general, ele deixa bem claro que ele entendeu que Jesus Cristo era Deus. É nisso que se baseia o cristianismo. E quando a gente entende que Jesus é Deus, muitas coisas nas nossas vidas começam a mudar. É o que Marcos vai nos dizer. Segunda aplicação: o cristianismo, ele não apenas se baseia nessa crença fundamental de que Jesus é o Filho de Deus, mas ele apanha o exemplo de Jesus como Filho de Deus, que serve, e usa esse exemplo como modelo para o serviço de cada um de nós. Servir. O que é servir? Eu posso afirmar com certeza que é uma das coisas mais negligenciadas dentro das igrejas. Servir envolve amor, servir envolve paciência, servir envolve atos práticos. Por exemplo, nós estamos precisando ter um culto infantil na hora do culto, mas a gente não consegue pessoas para isso. Isso é servir. Eu vou servir o meu próximo, para que o meu próximo tenha condições de prestar atenção no culto. Eu vou estar servindo ele lá, vou estar ajudando o pastor, mas a gente não consegue. O servo é aquele que está muito preocupado em ser útil à igreja, ao reino de Deus, ao próximo. Ele está mais preocupado com o fato de ajudar do que ser ajudado. Ele, ao servir, é alguém que não se magoa facilmente, porque ele não é o centro das atenções. O cara está lá fazendo várias coisas na igreja, e quando ele não se torna o centro das atenções, ou quando ele não recebe o valor que merece, ou que ele acha que merece, ele fica magoado, ela fica zangada, fica fazendo joguinhos com os sentimentos dos outros, quando não é solicitado, quando não é requisitado, quando não é lembrado, quando não é adulado. Olha que diferença da palavra de Jesus quando ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus, ele nos ensinou que servir a Deus envolve servir o outro. Quando eu sirvo ao outro, eu estou servindo a Deus. Vamos abrir lá no texto que nós já lemos hoje, de Filipenses 2. No verso 7, Paulo comentando aquele processo em que Jesus se tornou servo, ele vai dizer no verso 7 assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Muita gente imagina, ao ler um texto como esse, ou ao ler esse texto de Filipenses 2, que esse esvaziamento de Jesus ocorre numa espécie de escala em que Jesus ele desce 2 degraus. Primeiro ele desce da sua divindade e torna-se homem. O primeiro degrau é ele descer da divindade e se tornar homem.
Depois ele desce o segundo degrau e se faz servo. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando, não. Segundo o texto de Paulo aqui, só existe um degrau, que é Deus se tornando servo. E isto, segundo o apóstolo, é tornar-se semelhante aos homens. Ou seja, segundo a Bíblia, ser humano é a mesma coisa que ser servo. Então, segundo o apóstolo, você só tem duas alternativas. Ou você é Deus, ou você é humano. Deus você não é. Eu sei e você sabe disso. Então você é humano. E o que é ser humano, segundo o texto que nós lemos? É ser servo. É estar debaixo de Deus para servir a Deus. E como que nós servimos a Deus? Servindo o outro. Por isso que Paulo, 3 versos antes desse que nós lemos, dá uma olhada aí. Ele diz o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Por isso que ele diz isso. Então, irmãos, não há nenhuma possibilidade de servir a Deus sem que este servir a Deus seja necessariamente servir ao outro. Eu quero servir a Deus. Ótimo. Como que isso acontece? Servindo o próximo. Não há como ser servo de Deus sem ser servo do outro. Logo, nós temos 2 possibilidades. Ou você é um humano orgulhoso, picado pelo espírito de Lúcifer, lá do orgulho. Ou você é um humano legítimo, isto é, um servo de Deus, servo do outro. E aí olha o que Paulo diz, olha que interessante o que Paulo diz nos versos 19 a 21. Espero no Senhor Jesus, em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, olha, Paulo está dizendo para os crentes de Filipos que Timóteo era alguém que não tinha nenhum interesse em si mesmo. Mas Timóteo era alguém que pensava no bem-estar dos outros. Paulo escreve para aquela igreja e diz, olha, eu estou enviando Timóteo para vocês, porque esse camarada aqui, ele é completamente desinteressado com as suas questões. Ele não se importa com os problemas dele, com as dificuldades dele, mas ele se importa com as dores e os problemas das outras pessoas. Em tudo que ele faz, ele não busca os próprios interesses, mas ele busca os interesses dos demais. Diz Paulo que tudo aquilo que Timóteo fazia para os outros, ele só fazia para os outros porque ele entendia que ao fazer para os outros, ele estava fazendo para Deus. E aí quando Paulo faz uma comparação das demais pessoas com Timóteo, ele diz isso daí que nós lemos no verso 21, porque todos buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Então Timóteo cuidava dos interesses alheios, porque ele entendia que isto era servir a Cristo. E esse é o grande segredo do serviço.
ter a consciência de que o nosso serviço aos outros é, antes de tudo, um serviço a Deus, um serviço a Cristo. Por isso que nós cantamos hoje: no serviço do meu Rei, eu sou feliz, obediente e consagrado. É? É mesmo? Você serve ao outro? Sirvo, pastor, eu dou meu dízimo para a igreja continuar avante. Deixa eu dizer uma coisa para você que dá o seu dízimo e não se envolve com a igreja. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Preciso envolvimento. É preciso estar presente. É preciso servir ao outro. Então, Marcos nos apresenta esse Filho de Deus que veio para servir. Terceiro e último lugar. O cristianismo deve manifestar-se não apenas na crença fundamental de que Jesus é o Filho de Deus. O cristianismo deve manifestar-se não apenas em obras de serviço, mas o cristianismo também deve se manifestar na evidência do poder de Deus. Quando escreve aos crentes de Roma, Paulo diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, a salvação e a fé do homem existem por causa do poder de Deus e não pela sabedoria e inteligência do homem. O que Marcos nos lembra é que o cristianismo não é um movimento religioso criado e inventado por homens. O cristianismo, ele é resultado da ação e do poder de Deus na vida das pessoas. O cristianismo, ele avança e ele persevera e ele é preservado por causa do poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa cheia do poder de Deus não é exatamente o que nós temos visto por aí nos dias de hoje. Quando se diz assim, fulano está cheio do poder de Deus, aquela pessoa é muito abençoada por Deus. Segundo Marcos, uma pessoa cheia do poder de Deus, ela estará pronta a servir o próximo e ela sempre irá apontar para Jesus, sempre dará testemunho de Jesus. E vai proceder assim, porque essa é a principal obra do Espírito Santo, que é glorificar o Filho. Então preste atenção numa coisa. Se você vai a um local religioso, ao encontro religioso, e ali você vê várias manifestações sobrenaturais, várias coisas diferentes, e todo o foco, toda a atenção está naquele homem que faz milagres ali, cai fora. Porque uma pessoa cheia do poder de Deus não chama atenção para si. Uma pessoa cheia do poder de Deus chama atenção para Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito cheio de poder, sempre lança luz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse assim: dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior que quem? João Batista. Esse que foi grandioso, segundo as palavras de Jesus, ele dizia assim: o importante é que ele cresça e que eu diminua.
Se tem alguém chamando a atenção para si, não é o Espírito de Deus que está nessa pessoa. Eu encerro fazendo essas 3 perguntas então. A sua fé, ela se alicerça sobre a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso de verdade? Não existe cristianismo sem essa certeza, sem essa convicção. E aí, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, vem a segunda pergunta. Você tem servido o reino de Deus e as pessoas? Responde aí para o seu coração e para a sua consciência. Como que você serve a Deus nos dias de hoje? Como que você tem servido a Deus nos últimos 6 meses? Você está mais preocupado em servir ou em ser servido? Uma vez eu ouvi alguém falar o seguinte: quando você é servido, você diminui. Mas quando você serve, você cresce. Quando você é servido, você diminui. Mas quando você serve, você cresce. Sabe quem que disse isso? Jesus Cristo. O menor será o maior. Terceiro e último, você pode observar e sentir a manifestação do poder de Deus na sua vida. Como? Eu pergunto, você fala de Jesus para alguém? Você prega o Evangelho para alguém? Se você não prega o Evangelho para ninguém, eu não tenho medo nenhum de te dizer, o Espírito Santo em você está abafado, quieto, cheio de tristeza. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, normalmente, ela irá testemunhar de Cristo. Isso é natural. Está cheio do Espírito, testemunha de Cristo. Não testemunha de Cristo, porque não tem o Espírito. O Espírito está abafado. Não é que você não é crente. Mas como o Novo Testamento diz, isso é possível. Abafar o Espírito Santo de Deus. Esse é o Cristo apresentado por Marcos. O Filho de Deus, que serve com poder e autoridade, um modelo para cada um de nós servirmos e testemunharmos debaixo do mesmo poder que sustentou Jesus enquanto esteve aqui na terra. Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos encerrar cantando ao Senhor.